Fala pessoal, aqui é o André Perdomo, fundador do site Estudo de Vendas, e hoje eu estou aqui com o Lucas da BankScore. Trouxe o Lucas aqui hoje porque a empresa, a BankScore, eles são especialistas em geração de listas para prospecção. Então os caras conseguem, ele vai explicar com mais detalhes daqui a pouco, certo, Lucas? Certo. Ele inclusive foi o cara que desenvolveu o sistema, ele vai explicar que tipo de lista que consegue gerar. E o papo hoje aqui vai ser exatamente sobre isso. Será que vale a pena a gente utilizar uma lista de prospecção, né, de uma empresa terceira, né? E, cara, vamos falar com isso aqui, vamos ver o que sai de interessante desse webinar. E o primeiro tópico, acho que é pra gente relembrar um pouco, tá, Lucas? A gente já fez processo comercial, a gente já fez uma série de vídeos no canal. O que a gente falou lá? Vê se você concorda, tá? Talvez tenha alguma coisa para acrescentar também diferente. O processo de prospecção ativa, ele tem alguns pontos que são os mais importantes que a gente considera aqui. O primeiro é a lista, né? Então eu tenho que ter gente para prospectar, certo? Então, de alguma forma, eu vou ter que gerar esses potenciais clientes, eu vou ter que ter uma segmentação boa, né? Porque eu acho que você vai concordar comigo, né? Não adianta eu tentar vender para quem não tem potencial de comprar meu produto, correto? Correto. Eu acredito que esse passo é muito importante em vários aspectos, né? Tanto de você conseguir entender para quem que você está vendendo e o script que todo mundo fale a mesma língua, né? Quando for fazer essa ligação, for fazer esse contato, seja por e-mail, seja pessoalmente, no endereço da pessoa ou até por telefone, mas todo mundo na empresa teria que falar a mesma língua também, né? Entendi o que você quer dizer. Acho que até isso casa com o que a gente falou no canal já, que é a questão da criação de um roteiro de prospecção, uma abordagem, né? Porque eu preciso abordar aquele cara, e assim, um negócio que a gente também ensina muito e fala, não com, às vezes, querer vender a qualquer custo, né? Mas de tentar identificar se aquele cara realmente tem um perfil e se beneficiaria do meu produto, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, já falou em outros vídeos do canal também. O que eu tenho percebido é que o consumidor médio hoje, ele está um pouco mais exigente, vamos dizer assim, né? Com menos paciência para receber ligação ou e-mail de e-mail marketing. Então, acho que a abordagem ideal seria uma abordagem que agrega valor no negócio, né? Por que você está entrando em contato comigo? Como é que você conseguiu o telefone? Como é que você está... Mas você diz, se eu consigo melhorar o teu dia a dia, o cara vai querer escutar. Tem razão, é um ponto mesmo, né? Muitas vezes o vendedor escuta aquela objeção do tipo, ele falou para mandar por e-mail, mas não é, é porque, cara, provavelmente aquele cara que pediu isso, ele ou não quis dizer não, né? Eu vejo muito isso, ou ele não entendeu que você tem um negócio super legal para a empresa dele, ou para a vida dele, né? Ou às vezes o cara tá sem tempo, né? A pessoa também, tá sem tempo, também é um outro caso. Existe um diferencial ali na questão do próprio perfil da pessoa que está recebendo, né, a ligação. Às vezes ela é um perfil que é uma pessoa que não gosta de ouvir, né? Não prefere ler, né? Então também tem essa questão, nisso, né? Mais um outro ponto, é verdade. E outro ponto que a gente fala também que é importante no processo de prospecção, além da lista, né? Resumindo aqui para o pessoal, lista e o roteiro, é a questão do próprio vendedor, né? Que aí, vamos dizer, não adianta também eu ter uma lista infinita lá, se eu tenho só um vendedor ligando. Esse cara não vai conseguir ligar para um monte de gente, por exemplo. Ele não tem volume suficiente para vender a quantidade de produtos que ele tem que vender ali no fim do dia, né? Então a gente precisa ter vendedor ligando o máximo possível, né? A gente até pode falar desses números aí que você também tem visto no mercado, e ligando com qualidade, que aí tem a ver com a capacitação dele em cima do roteiro, né? Exatamente. Para mim assim, eu acho que isso aqui encerraria os pontos do que a gente considera que é o ideal para um processo de prospecção ativa. Tu concorda? Eu concordo. Que bom, vamos falar na mesma língua. Deixa eu até passar aqui para o nosso próximo tópico, vamos relembrar aqui o que a gente combinou. Lembrei, já lembrei. Qual que acho que a gente tem falado sobre isso também, tá, aqui um pouco no blog, né? Mas a tua opinião, assim, qual que é a diferença entre os leads, por exemplo, um lead ativo, assim, um lead frio e um lead que vem lá do site, que te procurou? O que você vê de diferença nisso? Bom, eu vejo que existem algumas abordagens. Primeiro, vamos jogar uma polêmica no ar, né? Que em muitos casos existe uma palavra que está começando a aparecer ali, que é a questão dos suspects, né? Uhum. Quando você tem uma lista ali, que você não sabe de onde vem, não estratificou, não trabalhou em cima para gerar uma assertividade um pouco maior, você tem uma lista de suspects. São suspeitos de pessoas que podem ser atingidas, que podem virar a ser clientes de algum motivo e tal. Só que, assim, são suspeitos, né? Não é uma coisa que... Não é certeza. Já não é certeiro, né? Não faço ideia se ele tem perfil ou não. Exatamente.
Aí quando você tem um trabalho um pouco maior na elaboração da lista, ou coloca um pouco de inteligência, estratifica um pouco melhor, conhece o teu perfil, tanto em termos de ticket, valor, agregado. Quando você fala estratifica, só para deixar claro, é segmenta, né? É a mesma coisa. Exatamente. Quando eu separo por grupos, né? Sei lá, eu defino lá o que eu quero. Pois é, tipo, por exemplo, se o teu negócio exige uma visita, alguma coisa assim, não faz sentido você pesquisar alguém que está muito longe do teu raio de atuação. Tipo, num suspect, isso pode acontecer. Agora, num lead, a tendência que isso ocorra é muito menor, né? Porque você já trabalhou a tua micro-região, onde você vai atuar. Isso serve também para a questão de marketing nas mídias sociais, não é só no marketing ativo, né? Aí, entra a segunda parte, o segundo tipo de abordagem, que é a receptiva, né? Se a gente for considerar dentro de um funil de vendas tradicional, a recepção está um pouco abaixo, né? Já está tipo, muito mais perto de uma efetivação do negócio do que o... Sim, mas não necessariamente uma coisa que eu percebi trabalhando bastante tempo na Resultados Digitais, que a gente lá só trabalhava com leads receptivos, né? Eram leads que baixavam algum material na internet. Nem sempre esses caras tinham um perfil, né? Então a gente ligava para bastante gente que realmente não tinha condições de comprar o nosso produto, mesmo ele tendo interesse. Daí entra na questão dos curiosos, né? Essa dos passivos, dos reativos, né? Daí pode ser dividida assim em dois níveis, vamos dizer assim, né? Tipo, as pessoas que são curiosas, eles têm interesse tem só curiosidade, como é que funciona tal coisa? Tal coisa funciona desse jeito, eu vou marcar uma reunião só para entender como é que eles vendem, como é que eles fazem. Inclusive, acho que deve ser uma estratégia muito comum vocês, pessoal comercial, ligar para os concorrentes e ver como é que é a abordagem deles, como é que eles vendem, como é que eles atuam, que momento que eles colocam a precificação. Você não é um cliente, você não vai ser um cliente deles, você vai ser um curioso. Né? Então, mesmo na passiva, tipo, na receptiva, né? No lead receptivo, você tem esse gap, não é 100%, né? Só que o tempo de fechamento provavelmente seja melhor, né? E aí entra até um outro ponto também que eu estava discutindo com um cliente da Estúdio de Vendas, que eu não consigo dobrar super rápido também uma operação quando eu estou recebendo só leads receptivos, né? Porque, cara, isso vai depender de outras ações que eu vou ter que fazer, por exemplo, talvez modificar a minha compra de mídia, talvez não tenha demanda suficiente para trazer mais gente de forma receptiva, né? Vai ter caras que eu nunca vou pegar de forma receptiva, vou ter que ir atrás deles mesmo. Então, nesse aspecto, por mais que seja mais fácil vender, eu acho que é difícil você crescer uma operação, muitas vezes, só nessa linha. Né? Vamos colocar numa questão meio matemática, assim, entre aspas, né? Porque o receptivo, você depende da boa vontade de quem está procurando, que está te procurando. Sim. Agora, o ativo, se você coloca mais um vendedor vendendo, você vai atingir mais gente. E vai se ter um tiver percentual, lista, né? se tiver lista, né? Então, você vai ter um percentual aí de acerto. Se tiver mais gente ligando, o percentual de acerto, mesmo que seja pequeno, você vai atingir mais vezes. Então, é uma consequência, a progressão quase que aritmética, essa questão do ativo, né? Quanto mais gente você colocar. Então, essa prospecção ativa, você empodera o teu comercial de alavancar a questão de venda que daí vai depender mais dele mesmo, né? Vai depender das ligações que ele fizer, enfim, mais do volume de atividade que ele vai despender para fazer o negócio acontecer. Muito legal. Tem só um detalhe interessante, eu até nem sei se eu estou pulando alguma parte da pauta não, mas nessa questão do ativo, o que a gente tem percebido é que tem algumas nuances, assim. Por exemplo, pessoa física, o comportamento não é tão trivial. Né? Depende, tem pessoas que são mais receptivas a receber contato, outras não. Agora, quando você fala para um perfil corporativo, normalmente a receptividade é um pouquinho melhor, só que também tem a questão do processo interno da empresa, que é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Às vezes você fala com a recepcionista, e ela não é a pessoa que vai tomar a decisão de contratar outro serviço. Vai ter que achar a pessoa-chave na empresa, né? Mas você sabe que eu vejo... Mas assim, eu tenho clientes que vendem para pessoa física e pessoa jurídica, né? Uma coisa que eu percebo é que a gente acredita que a pessoa física não tem esse processo de tomada de decisão, né?
mas na verdade muitas vezes ela tem também, cara, que é a esposa, o esposo, pois pra quem você eu, vende. por exemplo, quando vou comprar alguma coisa, sempre tenho que perguntar pro meu esposo. São os dois. Vou admitindo aqui. Então, Então tem processo, não tem tem jeito, processo. não tem como fugir disso. Então, cara, aproveitando o gancho que a gente estava até falando sobre prospecção ativa e receptiva, né? Você pode explicar o que a BankScore faz para ajudar a gente, principalmente com prospecção ativa, ou enfim, o que mais que a empresa pode fazer também? Bom, a BankScore se posiciona como uma empresa especialista em inteligência de mercado, vamos dizer assim, que a gente ajuda uma empresa tanto na questão de prospecção ativa e de trabalhar essa questão de posicionamento e identificação de nicho, até uma questão de análise de crédito. Eu acho que do tamanho do nosso perfil de empresa, assim, olhando um pouco para o lado dos concorrentes, é o único que oferece esse, que eu costumo dizer, end-to-end. A gente acha os bons clientes e efetivamente eles são bons clientes, inclusive dizendo se eles são bons pagadores. Né? A análise de crédito seria, tipo, você sabe se a pessoa tem condições de pagar o determinado valor. Tem pagar, a gente desenvolveu em casa um score de crédito que está muito interessante. E assim, a gente faz alguns cálculos para dizer mais ou menos um ticket que a pessoa poderia pagar em termos de pessoa física. Se é pessoa jurídica, a gente consegue dizer se é mais ou menos... tem alguns parâmetros que conseguem te direcionar para um pensamento se a saúde financeira da empresa está boa ou não. Assim, no final do dia, o que a gente sugere? Que cada vez mais os próprios negócios, nossos clientes, eles tenham um pouco de consciência do que eles estão querendo, assim, através dessa prospecção ativa. Por quê? Porque, assim, não é que um cliente é ruim, que ele não tem que ser um cliente. Porque, às vezes, você está vendendo um financiamento, vendendo uma questão de salvar esse cliente de alguma forma. Eu acho que eu entendi o que você está falando, assim, é que não existe cliente ruim, existe cliente dentro ou fora do perfil. Exatamente. Né? Acho que o pessoal tem muito preconceito, né? Talvez, esse cliente aqui tem uma renda baixa, não vou vender para ele. Cara, nada a ver, né? Talvez para um produto é bom para esse cara, e para o cara de renda alta a mesma coisa. Ele não é bom para todo produto também. Para um produto ele não vai ser um cara bom. E nessa linha é muito interessante a nossa ferramenta, né? Puxando um pouco de volta, porque ajuda ao tomador de decisão da parte comercial a ter essa visão, assim, a falar assim, estou focando nesse tipo de pessoa aqui, nesse perfil de pessoas, mas esse perfil de pessoas ela pode pagar por mês uma mensalidade de R$200. Então não adianta oferecer um ticket que vai dar 500, porque essa pessoa não vai pagar. Agora, se eu consigo reduzir custo, fazer alguma coisa assim, um trabalho diferenciado, meu ticket se encaixou nos R$100, beleza, posso atingir com mais assertividade, de repente. São tantas informações presentes que a gente disponibiliza para os nossos clientes que poderia até ajudar a própria postura, a própria vocabulário do vendedor. Que assim, você está falando com alguém que tem superior completo, você pode usar um vocabulário mais refinado. O cara não tem superior completo, então de repente um vocabulário mais refinado te passa uma posição de soberba. E essas informações são informações presentes nos relatórios que a gente gera, informações que a gente consegue utilizar na estratificação, voltando um pouco para a tua pergunta, né? Que ajudam em diversas partes da empresa, não só numa questão lógica inicial, assim, na questão na prospecção, mas também com um suporte para toda tomada de decisão, para todo o processo de vendas. Assim, né? Porque se você tem o dado, né, você pode usar esse dado em vários momentos. Você pode usar na cobrança, você pode usar ele na prospecção, você pode usar durante o processo de vendas para ver se aquele cara poderia pagar, por exemplo, aquele produto ou não, né? Se você não correr risco, por exemplo, de ter um inadimplente, enfim. E muito importante também essa questão de fraude também, né? Porque como você tem um monte de informação, né, o BankScore ele fornece um monte de informação sobre uma empresa, uma pessoa, consegue de repente até trocar alguma informação ali, qual não é o teu mãe? Essa pessoa aqui é sócia da tua empresa? Ano passado você teve quantas demissões? Daí algumas perguntas bem lógicas, assim, bem superficiais, você consegue até evitar alguma fraude, né? Evitar algum tipo de... A gente tem serviço também, né? A gente também tem um serviço antifraude aqui, que a gente consegue trabalhar essa questão de perguntas e tudo mais. Mas são tantas informações, tantos dados que a gente dispõe de uma forma
do meu ponto de vista, né, fazendo um O jabazinho, jabá. uma forma intuitiva, que às vezes foge, tipo, não que fuja, mas é um pouco mais amplo do que uma questão só principalmente de Aqui eu acho que é até ativa. legal é que aqui a gente está focando um pouco mais na prospecção, Sim. é legal você falar dessas outras opções, né? Aí a prospecção ativa, voltando para a pergunta do André, né? O que a gente consegue fazer nessa linha? A gente consegue efetivamente estratificar, né, ou segmentar essa lista em muito, vamos dizer assim, em termos de geolocalização, até uma microlocalização, a gente está fazendo pesquisa até por CEP, sobre uma questão financeira das empresas, em questão de faturamento ou uma renda muito presumida das pessoas, então você consegue ter uma análise mais ou menos aonde estão as pessoas e tal, qual que é mais ou menos esse poder De aquisição. Aí a questão da escolaridade, a questão de sociedade, das empresas, a questão assim, se é uma empresa ativa, inativa. Cara, e o quanto, eu acho que assim, informação é uma das maiores moedas da nossa época, né? Vamos dizer assim, é o que facilita demais o trabalho, ajuda as empresas a serem mais assertivas, né? Mas o quanto dessas informações elas são, tipo, realmente assim, a gente pode confiar? Como que é esse nível, né? É uma coisa que eu tenho dúvida, do tipo de ferramenta que entrega normalmente essas informações, sabe? Fora do país, tem se falado que data is the new oil, né? Uhum. O novo petróleo, né? Então, assim, é muito importante. Essa pergunta é muito interessante porque a confiabilidade do dado é o que torna ele interessante ou não. Sim, né? sim. Não adianta você ter uma lista de 1 milhão de pessoas e ter tudo errado, né? Agora, também o contrário é uma coisa interessante de pensar também. Não existe o 100% nessa área. Porque quando a gente fala assim em Big Data, que é até um termo que a gente pode considerar muito amplo porque a gente está discutindo aqui, mas quando você fala assim de dados, tipo, baseado no negócio em dados, você vai falar assim em uma gama muito grande de dados. Vai falar assim em milhões de pessoas. No Brasil, por exemplo, tem quantos lá na base de vocês? 212 milhões de pessoas e 35 milhões de empresas. Então, Cara, assim, eu acho que é meio... Só se ligasse para todo mundo, mesmo assim ia ser muito impossível de saber a verdade, né? É que nem dado estatístico, né? Tipo, praticamente é uma versão nua e crua de um dado estatístico. Por que todo mundo reclama do Datafolha ou do Ibope nas pesquisas eleitorais? Porque você não consegue ter um 100%. 100% é muito difícil, a não ser que você entreviste todo mundo, e mesmo assim você teria uma foto que é aquele momento que alguém poderia mudar de ideia depois. Aí no momento seguinte alguém trocou de celular, pronto, né? Não está mais 100%. Mas o 100% é muito difícil. Tipo, pelas nossas análises aqui, a gente está atingindo uma média aí de 75% a 80%. Em alguns casos, em alguns nichos específicos, né, para pessoas jurídicas e tal, e mais na área assim de cobrança, a gente chega até 90% de assertividade. É uma assertividade muito boa, eu vejo que é uma assertividade bem competitiva no mercado, não vou jogar pedra nos meus concorrentes, né? Mas é bem competitivo aí. E a assertividade ela tem que ser levada em conta quando você vai adquirir uma lista. Porque, assim, se você quer atingir 100 clientes, de largada talvez você tenha já uns 80%, tipo, tua lista já começa com 80%, digamos assim. Que é a taxa de já vai ter com 8, sei lá, vou ter 80 já. Vai ter 100, mas tem 80. Exatamente. Então, assim, e não que seja ruim, é só o jeito que as coisas funcionam. Não tem como a gente ter dado todo mundo todo o tempo. É muito difícil, porque aí entra um pouco no próximo tópico que a gente tinha conversado, as origens, né? Por exemplo, a própria Receita Federal ela é defasada em questão de dados de pessoas das empresas. Por que ela é defasada? Porque quem normalmente inscreve a empresa na Receita Federal é o contador. Então o telefone que se encontra lá na Receita Federal é às vezes do contador. Não é do sócio, não é do sócio, não é da empresária, não é nem da recepcionista às vezes. Então você vai fazer uma prospecção
pela Receita Federal, às vezes vai cair tipo, no contador da empresa. Nesse aspecto, até uma dica pro pessoal, assim, quando você tem o site da empresa, é muito assertivo o telefone. Isso aí é tipo assim, né? O cara tem um site, tem um telefone lá. Então, às vezes, é fazer esse... Mas aí também tem uma outra questão interessante que entra um pouco... A gente está fazendo como se fosse uma ligação entre o que a gente conversou antes, que a gente está conversando agora, que a gente vai conversar daqui a pouco, que é o momento, né? O momento e quem. Às vezes o telefone que está no site é o telefone do suporte, é o telefone da recepção, da recepcionista ou do comercial. Será que essa é a pessoa que vai comprar o meu serviço? Tem razão. De repente, às vezes no comercial, o cara vai comprar para ele, para usar para melhorar o desempenho dele dentro da empresa, ok, beleza. Uma forma que a gente até falando sobre isso, que nos meus clientes né, da Estúdio de Vendas, a gente conseguiu passar por isso, né? A gente desenvolveu um método que a gente liga pro primeiro telefone que tiver ali, independentemente de quem for, fala com a primeira pessoa e a gente descobre as informações, entendeu? Então a gente descobre as informações que a gente quer. Mas de fato, se já tiver como, por exemplo, eu comprar uma informação tua que já tem essas informações assertivas, eu já poupo uma etapa do meu processo. Eu diria que esse é um grande diferencial nosso em termos da prospecção ativa, que a gente já direciona para os decisores das empresas. Né? Legal. Já direciona tanto e-mail quanto telefone para os decisores das empresas. E daí você não vai falar, assim, aí de novo, né? A gente vai voltar um tópico, um passo atrás naquela questão de você entender muito bem para quem que você está querendo vender. É verdade, às vezes eu não quero vender para o decisor também, né? Às vezes eu quero vender para um cara com um cargo um pouco mais baixo, um gestor. Dentro do nosso relatório de pessoas jurídicas, a gente estratifica entre primeiro e segundo escalão, terceiro escalão. A gente faz uma espécie de um organograma presumido. Tem produtos que o gestor comercial vai ser o suficiente, ou o gestor numa área de tecnologia, alguma coisa assim, vai ser o suficiente para tomar decisão. Então, às vezes você fala direto com um diretor e você acaba queimando um pouco o seu filme, cria um mal-estar com gerência intermediária que acaba afetando a tua agenda. Esse acho que é um dos grandes primeiro desafio que a gente, quando dá consultoria sobre isso, resolve, né? Porque as pessoas realmente elas não sabem muitas vezes para quem vender. É bizarro isso, né? Um negócio Exatamente. Assim. Não sei se é comum também nas empresas que são clientes da BankScore, se elas às vezes têm essa dificuldade assim. São. Ali a gente vai entrar em dois temas que eu acho muito interessante nessa questão quando a gente começa a falar sobre Big Data, né? Existe uma imagem projetada da empresa que às vezes não é a realidade do negócio efetivamente. Às vezes o dono ou sócios acham que estão vendendo para um segmento, mas na verdade o grande impacto dele, os grandes clientes, a grande carteira dele está em outro ponto. Interessante, o cara vê uma coisa e outro põe. Exatamente, né? Então a gente também faz um serviço de análise de carteira que ajuda a direcionar. Às vezes você tem uma quantidade muito grande para vender para o hospital, mas você pensa que é escola. Então assim, você me passa a lista dos clientes, eu ajudo a fazer essa análise. Ele diz, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas está dando muito certo para o hospital. Se você focar muito em escola, o teu resultado pode ser razoável, mas não vai ser o melhor. Então, se usar essa estratégia para o hospital, talvez você potencializa muito o teu negócio. Essa é a grande sacada quando você fala em trabalhar com dados, né? Eu estimo que dentro de uns 5 a 7 anos, as empresas que não começarem a se atentar sobre os dados que circundam o negócio dela, tanto na questão de aquisição de dados, quanto na questão de usar os dados que ela tem, vão ficar defasados no mercado, vão acabar perdendo muito espaço. E isso corrobora um pouco nessa questão fazendo esse link, né, da diferencial entre pegar comprar uma lista crua e pegar uma lista que você tem já muitas informações a mais e uma inteligência em cima delas. Porque você compra uma lista crua no mercado, aquele e-mail pode ser do diretor, pode ser do recepcionista, pode ser do cara que está saindo da empresa, pode ser do Zé, que está, sei lá... Pode ser de um cara nada a ver, né? Que nem tem potencial para comprar de você, e você nem sabe onde você errou, né? E assim, eu acho que esse é o pior, na real. Exatamente. Você não sabe nem assim, cara, liguei para X pessoas, eu mandei e-mail para X pessoas, não consigo nem falar assim, olha, quem comprou de mim tem esse perfil, né? Não dá nem para fazer um negócio desse. Né? Exatamente. E nesse ponto,
quando você não tem opção, você acaba engolindo os dados, né? Mas a gente te dá a opção, né? A gente Justo. vai te dar a opção, né? Jabazinho básico. Já trabalha um pouco e tal. Isso é uma coisa interessante que a gente estava conversando um pouco off-topic aqui, né? Que quando é para PJ a gente consegue ter um monte mais de trabalho em cima, né? Agora, quando é PF, existe um processo informal por trás, né? Que às vezes não é tão claro. Então, fazer a prospecção sobre PF é um pouco mais complexa, eu vou dizer assim, um pouco mais difícil, os resultados podem ser um pouco piores, porque às vezes o marido precisa da permissão da esposa, ou às vezes o filho ele só usa o dinheiro se o pai permitir, então tem um cartão. Pensa hoje em dia, né, pessoas mesmo com 30 anos, às vezes dependem do pai, ou dependem de uma avó, ou dependem de uma renda familiar ou de um momento familiar. Existe o processo de uma empresa, quase quando você vai fazer uma venda para uma pessoa física, só que é um processo informal. E é muito difícil você conseguir fazer essa leitura desse processo informal dentro da empresa, né? Quando você vai fazer prospecção de uma pessoa física, né? A pessoa física, tipo, a prioridade de compra dela é muito volátil, né? Hoje eu preciso de uma batedeira, mas amanhã já não preciso mais. Agora, para a empresa, as empresas que fazem um planejamento razoável, tipo, de ruim para razoável, vamos colocar assim, elas já têm um norte para onde elas estão indo. Vou precisar de um CRM, vou precisar de um RP, vou precisar de um software para alimentar o CRM e o RP, vou precisar do Discord, né? Vou precisar estruturar minha parte de comercial, da questão de vendas, tá? Então, assim, vai precisar fazer esse trabalho, já sabe mais ou menos, mesmo que não tenha uma visão estratégica de longo prazo, a empresa ela já tem um norte, pelo menos, né? Então, a prospecção em empresas já acaba sendo um pouco mais... Eu vou resultado um pouquinho melhor, eu vou concordar em partes contigo, porque eu acho que, assim, talvez o que faz com que a prospecção para a pessoa seja um pouco menos efetiva seja a qualidade da informação que você tem, né? Porque, de fato, as empresas elas dão muito mais informação, né? Sim. A gente consegue tirar número de funcionário, consegue estimar faturamento, consegue fazer várias coisas. E a pessoa física, eu imagino que tenha bem menos informação pública disponível, né? Com certeza. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo, né? Que você consegue acessar, talvez com mais volume, a mesma quantidade de pessoas que teriam condição de comprar o teu produto do que de empresas com menos volume. Mas aí a questão não é tanto a qualidade, talvez, da lista, mas o volume mesmo de atividade. Você vai ter que trabalhar mais para gerar um resultado um pouco menor, mas se a sua empresa vende para pessoa física, não tem o que fazer, né? É o caminho. Exatamente. Agora tem outra contrapartida também. A pessoa física, eu tenho a impressão que ela tende a comprar produtos por mais tempo. Por exemplo, você vende um seguro, por mais que ele seja baratinho, a pessoa vai comprar por 50, 100 anos. Eu não vejo esse mesmo comportamento dentro de uma empresa. Eu vejo a empresa comprando produtos mais voláteis, assim. Eu não vejo a empresa, sabe? Ela sempre querendo mudar, se transformar. Sim. Especialmente se for uma empresa pequena e média, que é onde eu estou mais acostumado. Sim. Quando você fala nessa questão, nessa área específica aí de seguros, né? É uma área interessante, porque você acaba conseguindo ter mercado tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica como uma espécie de um benefício para os funcionários da empresa. Tipo, que é um diferencial daí, às vezes, para retenção de talentos, entre uma série de outras gamas de trabalho que dá para ser feito, né? Por outro lado, a pessoa física, eu acho que a grande vantagem de trabalhar com a pessoa física, se você conhecer um pouco desse processo familiar, assim, tomar decisão, a tomar decisão é muito mais rápida. Né? Tem razão. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Se você conseguir atingir a emoção da pessoa, beleza. Você praticamente vai evoluir para um fechamento. Agora, se você atingir a emoção da empresa, não sei. Pode ser que você emocione a pessoa que está te ouvindo, mas às vezes a pessoa ela tem que passar por um board, para uma decisão, vender dentro da própria empresa para os outros acionistas e tal. E às vezes, mesmo que esteja emocionado aquela pessoa específica, você não talvez ainda não saia por causa do próprio processo de decisão, né? E até falando um pouco sobre essa questão, assim, a gente está falando sobre listas, pessoa física e pessoa jurídica, aproveitando esse gancho, que tipo de informação eu consigo extrair via Bankscore? Assim, se você puder dar alguns exemplos, mais para quem está assistindo a gente ter noção, assim, de exemplos de coisas que eu posso extrair de uma lista dessa, assim. Sabe? Segmentar, estratificar, né? Por exemplo, o que a gente consegue trabalhar, né?
gente gosta muito de trabalhar com a palavra presumido, né? Porque, como eu disse anteriormente, é muito difícil ter o 100%, né? Sim, A gente sempre tenta, como meta interna, chegar ao 100%, mas é difícil. Mas o que a gente consegue certificar? O que a gente consegue colocar inteligência em cima dos dados que a gente possui, esses dados presumidos. Geolocalização, né? Endereço, a gente consegue certificar até o CEP, né? Escolaridade, falando de pessoa física, escolaridade, essa questão de empregabilidade, qual que é o tempo de empresa de uma pessoa, tal, se é funcionário público ou se é funcionário não público, né? Tipo, empresa privada. Entendi. Por se exemplo, é empresário, um cara que oferece crédito consignado, por exemplo, ele vai vender só para quem é funcionário público, por exemplo. Ele geraria uma lista dessa, poderia fazer isso. Sim, vamos considerar o cliente como ativo, o ativo do funcionário público é o ativo mais garantido, né? Porque dificilmente o cara vai ser demitido e aquele salário é um salário razoavelmente bom, comparado à média brasileira e tal. Então você vai ter um cara que dificilmente vai ser inadimplente ou dificilmente vai atrasar. Então, fazendo um resumo. Para a pessoa você consegue saber se é funcionário público ou não, consegue saber uma renda presumida, consegue saber o CEP, né? Então deve ser endereço, cidade, exatamente. Estado da pessoa, idade, consegue? Idade também. Nome da mãe. Nome da mãe? Nome da mãe. Isso é um trabalho interessante que a gente está desenvolvendo internamente. É um trabalho, eu vou dizer que é meio complexo, mas é interessante essa questão da rede de afinidades da pessoa, assim, tipo, como a rede de relacionamento, né? Análise de vínculos das pessoas. Quem que é parente de quem e tal. A gente consegue estimar mais ou menos os irmãos, quem é da família e tal. E eu acho que essa parte de conseguir saber essas relações, né, entre as famílias, familiares e tal, é super legal para quando você quer vender para familiar, né? Talvez você tenha uma empresa de pessoa física, tem vários clientes lá e você nunca aproveitou essa rede de contatos dos seus próprios clientes, você não sabe nem o potencial dela, né? Tem um monte de gente que viaja e esquece, né? Que talvez a base dela é super poderosa, pode gerar várias indicações e ela não faz nem ideia do tamanho desse negócio, né? Às vezes um cliente que você gosta muito tem um tio bonado ali que pode ser o próximo cliente. Exato, você nem sabe. Você nem sabe. E aí até aproveitando um pouco disso, assim, que a gente está falando de pessoa física, e para pessoa jurídica, que tipo de informação tem de relevante? A pessoa jurídica a gente consegue trabalhar até melhor do que pessoa física. A gente também tem os dados localização, a questão de estado, cidade, endereço, CEP, né? Tem a questão da vida da empresa, quanto tempo que ela está no mercado, quem são os sócios, quem são os decisores, uma gerência de primeiro e segundo nível, né? A gente coloca aí quem são os diretores ou coordenadores. Tem tamanho da empresa, então, também? Você consegue saber? Tem tamanho da empresa, quantidade de funcionários, porte, até uma questão uma saúde financeira da empresa, né? Tipo, legal. A gente estima um gasto de folha de salário da empresa, então dá para bater. Então, assim, digamos, eu até consigo saber também o tamanho do meu mercado, né? Eu consigo saber, poxa, eu consigo vender para X pessoas, X empresas e tal. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Tipo, dentro da nossa plataforma, esse é um caminho inicial, digamos assim. Antes de ir para uma consulta propriamente dita ou para download de leads, você sempre vai conseguir ver o tamanho do mercado que você pode atingir antes. E é legal essas informações, assim? Sim. A questão de pessoa jurídica, a gente trabalha basicamente com dados públicos, que pega dados de sites como da Receita, de outros sites governamentais, então são dados públicos. Muitas coisas que as pessoas poderiam ir atrás e ver mesmo, né? Sozinhas. Então a gente... Só que, cara, também na mão isso é muito chato. Na mão é inviável. Muito chato. Você consegue ver uma ou outra assim e tal, é inviável. E um dos grandes assets, né? Tipo, um dos grandes benefícios desses dados é a combinação de todos eles juntos, isso, né? Então, assim... pessoas jurídicas é basicamente dado público, pessoa física também a gente tenta pegar dados públicos o maior número possível. Por isso que essa atividade acaba sendo um pouquinho pior do que em pessoas jurídicas. Então, e corroborando com isso, a gente também tem algumas parcerias, alguns sites parceiros, sites de currículo, sites de empresa de veículos e tal, que ajuda a fomentar a nossa base, estruturar a nossa base de pessoas. Acho que até para quem está assistindo o vídeo também, se você tiver alguma dúvida, se é possível fazer algum tipo de segmentação, é legal falar com o pessoal do BankScore, que daí
Até quando você assistir esse vídeo, talvez a gente, né, o pessoal já esteja em outro nível aqui, com certeza, né, de desenvolvimento, já tem outro tipo de dado, é legal bater um papo com eles. Agora, acho que para finalizar aqui nosso bate-papo de hoje, quase finalizar, na verdade, né? Onde é que você acha que está onde que pode estar o erro? Porque eu falo com muita gente que fala que comprou lista e que deu errado. Então, onde é que você acha que está o erro desse negócio? Bom, eu vou dizer que pode estar em 2 lugares. Tá. Primeiro, você está mirando para o público errado. Certo. Você não tá tipo, vou comprar uma lista só para comprar a lista, e você ligando e assim, sei lá, né? Quem que são essas pessoas que estão ligando? Será que é o público que você quer atingir? Será que é o público que pode comprar o teu produto? Será que é o público, o nicho de mercado que está no momento de comprar? Não sei, né? Às vezes é difícil estimar até com uma lista, mas às vezes o tiro está muito fora da curva, né? Tá muito fora. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto de erro. Eu acho que é um erro compreensível, vamos dizer assim, porque muitas das empresas não têm isso como um métier, né? O métier não é análise de mercado. O métier é vender coxinha, é vender um plano de dente, é fazer uma obturação, é fazer O cara nem pensa, né? O cara nem pensa, nem sabe o que é uma inteligência de mercado. Ele espera as pessoas chegarem na empresa dele. Exatamente. Quando não chega, ele está viajando, não sabe o que fazer. Então, eu acho que é o primeiro passo do erro, é um erro compreensível, porque não é o métier da empresa, né? Então, o primeiro passo eu consideraria, se não for você mesmo, considerar chamar alguém para te ajudar a entender seu próprio negócio e sinalizar o problema. O segundo daí é os dados, né? Eu pego o dado de uma empresa que não tem um rigor na hora de trabalhar os dados. Que talvez entre até no mesmo lugar, né? Você acha que você está abordando as pessoas certas, mas está abordando as pessoas erradas. Exatamente. Posso acrescentar do ponto de vista de vendas aí, de o que eu acho que também pode acontecer de erro? Pode. Eu vejo que muitas vezes as empresas até têm a lista certa, por exemplo, só que o discurso, nossa, é horrível. Então, uma primeira ligação para um cara que nunca ouviu falar de você, o cara tenta super vender o produto assim de primeira, sem nem entender se o cara realmente tem perfil ou não. Justamente, eu não queria entrar muito nesse métier, que não é minha área de expertise, mas eu já conversou um pouco sobre esse assunto no começo, mas o script de vendas é fundamental, né? Tipo, treinamento da equipe de vendas, assim, no sentido de saber como que o vendedor tem que se portar, né? Porque, infelizmente, o vendedor é como se fosse a cara da empresa, né? Como se fosse o cara que vai... Inclusive o cara que vai fazer a primeira ligação, o primeiro contato, né? O cara tem que ser... Cara, e aí até isso, acrescentando o que você acabou de falar, tem cara que não faz o número de primeiro contato suficiente, né? Então, é outra coisa, não adianta o cara ter uma lista super legal, o cara ter um roteiro super legal, se ele não liga o suficiente. Ou se ele não liga com qualidade, porque foi mal treinado, por exemplo. Eu acho que a grande sacada nessa nova linha de empresas aí, dos negócios que estão se tornando, é uma conscientização. Acho que a palavra-chave é conscientização, né? Você tem uma consciência de para quem está vendendo, da tua capacidade de vendas em termos de ligação, em termos de qualidade do atendimento, de qualidade de ligação, qualidade da lista, qualidade dos dados que você está contratando, se a empresa fornece dados com qualidade, e se dados de qualidade estão atingindo os objetivos que você quer, e a consciência. Às vezes a lista está atingindo o objetivo dela. Você está falando com 80% da tua lista. Ou, sei lá, 60% da tua lista, que é um número muito bom. Se você colocar num funil de vendas, é um número muito bom, um número expressivo. Só que por que você não está convertendo? Aí a análise é outra, não é a culpa da lista, efetivamente. É a culpa de um outro momento da venda. O roteiro, sei lá. O preço está muito caro, ou o serviço. É verdade, pode ser produto também, óbvio, né? Pode ser um produto que não encaixa. O produto não encaixa, a abordagem não está boa, ou a abordagem está boa, mas as condições de pagamento, então... Eu acho que a palavra-chave é conscientização, né? E isso que você falou é importante também, uma cultura mais científica, né, cara? Tenta olhar o negócio e entender onde é que está o possível problema, né? Sim. E tenta testar, talvez se você mudar a forma de pagamento, mais gente compra. Talvez, acho que essa que é a lógica do final. Acho que é uma grande sacada que eu posso dar nessa linha aí, na minha opinião, né? É que, assim... às vezes quando a gente fala assim, vamos ter uma conscientização e tal, vamos olhar para dentro e tentar melhorar nossos processos internos, às vezes parece assim que, de noite por dia a gente vai estar lá já. Mas, minha sugestão para resolver esses problemas é ter sempre um norte lá, eu quero atingir esse nível de efetividade, esse nível aqui de sucesso. O que eu vou fazer para chegar lá?
Tipo, e vai fazendo as próximas atividades que for fazendo, as próximas melhorias internas, você vai indo nessa direção. Não precisa chegar de uma vez lá. Querer fazer tudo. Fazer tudo lá. Até porque não adianta, não resolve. De ser humano. Até que chega no meio do caminho e você fala que aquele nível tipo, é muito baixo. Às vezes você não consegue nem metrificar o que é bom para a tua empresa. Então o primeiro passo é você conseguir entender e tipo, ver na onde que você quer chegar, ir caminhando naquela direção e sempre estar aberta a mudança, né? Não ver o fracasso como derrota, né? Ver como um aprendizado. Exatamente. E para finalizar, Lucas, o que a gente pode oferecer para essa galera que está assistindo a gente aí, como jabá agora pro final, né? Sempre o jabazinho no final. Jabazinho. Bom, vamos dizer assim, então, que até os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros 50 pessoas que entraram com a gente vão chutar um sucesso bom, né? Sim. Falaram que a gente, a partir desse vídeo aqui, a gente dá um desconto de 50% na primeira mensalidade. Para a assinatura da plataforma. Tipo, a primeira mensalidade, né? Assinatura da plataforma e as primeiras 10, 30 pessoas, né? Então a gente boa hoje, né? Sexta-feira. 30 pessoas que ligaram, a gente faz uma análise da carteira, assim, né? Da análise dos clientes dela, As perfil dos clientes. né? Ela passa, tipo, a lista dos clientes, a gente faz uma análise ali, segmenta esses clientes e traça, a gente ajuda a traçar uma estratégia deles. A gente vai colocar um link nesse vídeo, então, para as pessoas se cadastrarem, beleza? E ao mesmo tempo, quem também estiver assistindo a gente e quiser, a Estúdio de Vendas também vai disponibilizar um diagnóstico gratuito da sua área de vendas, tá? Então também vai ter o link aí embaixo no vídeo. E aí basta você entrar e deixar o cadastro lá que a gente faz o diagnóstico da tua empresa, né? É imperdível, hein? O diagnóstico da parte comercial e o diagnóstico da base de clientes. Da né? base de clientes, pô. E cara, acho que é isso, Lucas. Queria te agradecer também, pelo tempo aí, pelas dicas que você deu pra gente, conhecimento que você falou de extração de lista, acho que isso aqui vai ajudar bastante gente. E, pessoal, quem tiver comentário, dúvida, sugestão, comenta aí que a gente vai seguindo nessa pauta aí de geração de listas, né? Pagas, ok? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.